Olá! Na aula de hoje eu gostaria de falar sobre os riscos. Sem demora, vamos começar nossa aula. Os riscos ergonômicos. Eles estão relacionados a condições de trabalho ou atividades que podem causar danos, lesões, desgastes no trabalhador, podendo levar a incapacidades temporárias ou permanentes, como, por exemplo, doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, que tem a sigla DORT. O LER, que é a lesão por esforços repetitivos, e a diminuição da acuidade visual, quando a visão do profissional ela é acometida por causa de riscos ocupacionais. Temos os riscos ergonômicos de caráter psíquico, que envolvem aspectos psicológicos, comportamentais e emocionais do trabalhador, em decorrência com sua relação com o trabalho e suas cargas psíquicas, as relações interpessoais e o ambiente. Isso é o que acontece muito na enfermagem, um profissional sobrecarregado, com carga de horário excessiva, às vezes o profissional ele tem que conciliar 2 ou mais empregos, ele fica sobrecarregado e acaba tendo doenças psíquicas, acaba tendo exaustão, acaba entrando em depressão, ele fica muito sobrecarregado, às vezes impressionado, dependendo do setor que trabalha, setores oncológicos, por exemplo, onde tem muito óbito de paciente, UTI, e acaba adoecendo esse profissional. Os riscos de impacto ambiental, que é todo e qualquer elemento do ambiente de trabalho que possa causar dano ao meio ambiente. Esses riscos, eles estão relacionados aos comportamentos e atitudes de pessoas na utilização de recursos naturais, como água, energia elétrica, ar, etc., bem como a degradação, destruição e preservação ambiental e prevenção da população. De acordo com a legislação brasileira, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente são considerados impactos ambientais, que direto ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. As formas de se evitar os riscos de impacto ambiental são economizar água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, que nós aprendemos, sobre esses resíduos, como eles devem ser separados, como eles devem ser acondicionados e descartados. Diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas, e utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. A enfermagem, a atuação da enfermagem no cuidado da saúde, meio ambiente e segurança. Para que a enfermagem possa identificar os riscos ambientais, ergonômicos e de impacto ambiental, é necessário adotar medidas de prevenção e controle desses riscos e perigos para os trabalhadores e impactos ambientais. O cuidado de enfermagem, ele deve ter foco exclusivo de atenção ao cliente e suas necessidades biopsicossociais, que são os fatores biológicos, genéticos, bioquímicos, etc. E os fatores psicológicos, que são o estado de humor, de personalidade, de comportamento, etc. E os fatores sociais, culturais, familiares, socioeconômicos, médicos, etc. Então, vocês entendem? A enfermagem, ela deve ter foco no paciente como um todo. Ela deve levar em consideração os fatores biológicos desse paciente, os fatores genéticos,
os bioquímicos, o estado de humor, de personalidade, de comportamento, a cultura, a crença, o fator socioeconômico e o diagnóstico em si, o diagnóstico médico. Então, devemos prestar o cuidado no paciente como um todo. A gente não deve focar a patologia, mas a gente deve focar esse paciente como um todo. O cuidado de enfermagem, ele deve considerar todos os aspectos de saúde, meio ambiente e segurança envolvidos no ato de cuidar. Então, devemos sempre procurar meios de prevenir transmissão de infecções para esse paciente, ou seja, atuar com muita responsabilidade. O profissional de enfermagem, ele deve assegurar as condições de saúde, tanto para si quanto para o recebedor do cuidado. E como nós devemos atuar para que haja segurança do paciente? Com o intuito de diminuir as taxas de morbidade e mortalidade decorrentes aos danos causados ao paciente, decorrentes de eventos adversos e incidentes relacionados ao cuidados, a OMS criou a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente. Todo profissional de saúde é passível de erros. Nós somos seres humanos, né? Pois a profissão envolve a realização de cuidados complexos, procedimentos invasivos e permanência de horas a fio ao lado do paciente. Então, trata-se de um ser humano cuidando de outro ser humano. Nós temos que levar em consideração todos esses aspectos no paciente para exercermos o cuidado como um todo, mas nós também temos os nossos aspectos, temos as nossas limitações, temos os nossos problemas, né? E às vezes temos que deixar os nossos problemas para lidar com o problema do outro. E então estamos suscetíveis também ao erro. E com base nisso, foi-se estudado quais são os erros mais comuns na enfermagem. São os erros na administração de medicações, principalmente, na transferência de pacientes. Quando vai se transferir um paciente, às vezes acaba por distração ou acúmulo de muitas tarefas para fazer, acaba se cometendo algum deslize. Na troca de informações, temos que estar atentos aos prontuários do paciente, sempre checar se aquele prontuário é daquele paciente mesmo, se aquela prescrição é daquele paciente, a dosagem das medicações a serem administradas, o horário, checar a medicação, que vocês vão aprender também que existem os certos da medicação. Ocorre muito erro no trabalho em equipe. A equipe, ela deve estar sempre trabalhando de forma eficaz, sempre falando a mesma língua. Erros na comunicação, então na hora de se comunicar com o paciente, a hora de se comunicar com o médico, com o enfermeiro responsável do setor. Então sempre se atentar a passar as informações corretas. Na incidência de quedas, principalmente idosos, pacientes que tenham um estado psicológico alterado, paciente que está agitado, um paciente pós-cirurgia, devemos nos atentar a isso. Falhas no processo de identificação do paciente, sempre checar o nome correto para identificar corretamente esse paciente. A incidência de infecção relacionada aos cuidados de saúde, como eu disse na aula anterior, nós também somos fonte de transmissão de doença para esses pacientes. E com base nisso, foi feita uma cartilha com os 10 passos para a segurança do paciente. Esse assunto é muito importante para vocês. Gravem isso. Estudem, isso é um assunto que cai em concurso, então estejam sempre com esse assunto em mente, certo? Essa cartilha, ela foi criada por enfermeiros,
com o objetivo de abordar de maneira prática os aspectos relevantes na segurança do paciente e adotar medidas de prevenção que podem ter impacto direto na prática assistencial de enfermagem em diversos ambientes e cuidados. Então, eu vou falar passo a passo. O primeiro é a identificação do paciente. Então, identificar esse paciente de maneira correta. Às vezes, existem pacientes com nomes iguais ou nomes parecidos. Sempre estejam atentos a isso. Nunca coloquem pacientes com o mesmo nome ou nome parecido no mesmo quarto. Separem esses pacientes. Quando tiver que anotar o nome desses pacientes no censo hospitalar, grifem um nome para se destacar do outro. Nas prescrições que são parecidas, os nomes do paciente, grifem uma prescrição para diminuir o erro na troca de informações, na prestação de cuidado a esse paciente. O segundo, cuidado limpo